Tenho 32 anos, então o Halloween já não é tão divertido e emocionante como costumava ser. Normalmente, coloco algumas decorações. Na noite de Halloween, distribuo doces enquanto passo a noite assistindo a filmes. Isso aconteceu em 2022. Passei a manhã toda limpando a casa e comprando doces para me preparar para as crianças que viriam bater a porta à noite. Por volta das 15 horas, deixei a porta ligeiramente entreaberta para ouvir caso alguém se aproximasse e liguei um filme. Meu bairro não é muito grande, então nunca recebemos muitas crianças no Halloween. Mas naquele ano algo parecia estranho. 2 horas se passaram e não apareceu uma única criança. Achei esquisito. Levantei para dar uma olhada lá fora. A rua inteira estava vazia e silenciosa. Pensei que talvez o Halloween não fosse mais tão popular, mas ainda esperava que algumas pessoas passassem por ali. Então, continuei pronto para atender qualquer visitante. Já era 18h30 quando, finalmente, ouvi a campainha tocar. Levantei-me, peguei a tigela de doces. Ao me virar para a porta, notei alguém espiando para dentro da minha casa. A pessoa usava uma fantasia com uma máscara branca que cobria todo o rosto, deixando apenas os olhos à mostra. Achei estranho, mas tentei ignorar. Afinal, era Halloween. Caminhei até a porta, estendi a tigela e disse para pegarem um punhado de doces. Foi só quando a pessoa estendeu a mão para pegar que percebi algo estranho. Ela estava sozinha. Não havia nenhuma outra criança por perto. Além disso, algo nela parecia errado. Era mais alta do que a maioria das crianças. Quando olhei nos olhos, percebi que eram avermelhados, com olheiras profundas. Por um momento, me perguntei se poderia ser apenas um adolescente mais velho, mas decidi não dizer nada para não constrangê-lo. A pessoa pegou os doces e foi embora. Deixei a tigela de lado e voltei para o filme. Cerca de 15 minutos depois, ouvi um barulho de passos logo na entrada da minha casa. Pensei que fosse outro grupo de crianças e me levantei novamente. Mas, quando me virei, meu coração quase parou. O mesmo homem de antes estava dentro da minha casa. Ele permanecia parado perto da porta da frente, completamente imóvel, olhando para mim com a máscara branca ainda no rosto. Senti um calafrio subir pela espinha. "Posso te ajudar?" Perguntei, tentando soar firme. O silêncio que veio depois foi angustiante. Ele apenas me encarou por alguns segundos, sem se mexer. Então, recuou lentamente para fora da casa e foi embora. Fiquei ali, parado, tentando processar o que acabará de acontecer. Fui até a porta e o observei, descendo minha garagem. A cada poucos passos, ele olhava para trás, como se quisesse ver se eu ainda estava observando. Fechei a porta imediatamente. Agora já não era apenas estranho. Era algo muito mais assustador. Não só ele havia entrado na minha casa, mas também havia voltado. Aquilo já não podia ser apenas um adolescente com uma fantasia. Aquela pessoa tinha intenções ruins. E pensar que ele ainda estava vagando pelo bairro, com várias crianças na rua. Peguei meu telefone e comecei a discar para a polícia. Mas, antes que pudesse terminar a ligação, ouvi passos novamente. Dessa vez, a pessoa não tocou a campainha. Não bateu na porta. Apenas ficou ali. Andei silenciosamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Havia um homem ali. Não usava fantasia. Parecia ter cerca de 40 e poucos anos, vestindo uma camisa marrom de manga longa e jeans. "Olá", ele disse, olhando ao redor. "Estou procurando meu filho. Você o viu?" Meu coração disparou. Algo não estava certo. E então, ele se inclinou um pouco mais perto da porta. A luz da varanda iluminou seu rosto. Foi quando vi. Os olhos vermelhos. As olheiras profundas. Meu rosto ficou pálido. Era ele. Sem a máscara. Recuei lentamente, sem dizer nada, e fui para outro cômodo continuar a ligação com a polícia. Depois de alguns minutos, voltei para espiar a porta novamente. O homem tinha sumido. Quando os policiais chegaram, vasculharam a área e encontraram algo jogado em um arbusto ao lado da minha casa. Uma máscara branca, claramente arrancada às pressas. Ele tentou fingir ser outra pessoa. Infelizmente, não conseguiram encontrá-lo naquela noite. Até hoje,
Não sei quais eram suas verdadeiras intenções, mas, pelo comportamento dele, acho que foi melhor assim. Era dia de Halloween. Eu estava no 8º ano. Naquele ano, meu grupo de amigos sentia que já estávamos um pouco velhos para sair pedindo doces. Seria a primeira vez em 10 anos que não sairíamos para brincar no Halloween. Sinceramente, não sabíamos bem o que fazer. A maioria decidiu simplesmente ficar em casa, relaxar ou distribuir doces para as crianças do bairro. Mas eu e meu melhor amigo, Tyler, pensamos diferente. Queríamos fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Naquela noite, fui até a casa do Tyler e bolamos um plano. Explorar o lugar abandonado do qual ele tinha ouvido falar. Pelo que sabíamos, era algum tipo de túnel subterrâneo ou mina abandonada, escondida na floresta a alguns quilômetros ao sul da cidade. Eu já tinha ouvido falar disso vagamente antes, mas nenhum de nós sabia exatamente o que era. Tyler conseguiu algumas direções com um amigo e, com o plano traçado, pegamos nossas bicicletas e atravessamos a cidade. As ruas estavam cheias de gente andando, mas poucos carros. Conforme nos aproximávamos da floresta, as casas começaram a ficar mais espaçadas e logo não havia mais ninguém por perto. Esperávamos ver outros adolescentes com a mesma ideia que a nossa, mas o fato de não encontrarmos ninguém tornou tudo ainda mais emocionante. Chegando perto da entrada da floresta, trancamos nossas bicicletas em uma árvore e seguimos por uma trilha estreita e mal cuidada, exatamente onde o amigo do Tyler tinha indicado. Não era um caminho oficial, apenas uma trilha de terra formada pelo tempo e pelo uso. O solo era lamacento, a vegetação fechada, e era fácil se perder. Várias vezes tivemos que parar e tentar encontrar o caminho novamente. Estava escuro, e só tínhamos uma lanterna, a do Tyler. Eu o seguia de perto, enquanto ele iluminava a trilha. Cerca de 40 minutos depois, finalmente chegamos a uma clareira. No outro lado dela, vimos a entrada do túnel. Era uma abertura pequena, escavada na encosta de uma colina. De onde estávamos, só se via escuridão total dentro dela. Provavelmente, era uma antiga mina abandonada. Tyler se aproximou primeiro e eu fui logo atrás. Quando ele apontou a lanterna para dentro, a cena era assustadora. O túnel era estreito, rochoso e coberto de poeira. Parecia interminável. Antes de entrarmos, olhei instintivamente para trás, para a floresta. Por um instante, juro que vi algo se mexendo entre as árvores, perto do caminho de onde viemos. Senti um arrepio na espinha. Pedi para o Tyler iluminar aquela direção, mas quando varremos a área com a lanterna, nada. Não sabia se minha mente estava me pregando peças ou se realmente tinha visto algo. Mas estar ali com meu amigo me deu uma falsa sensação de segurança. Tyler voltou a iluminar o túnel. Hesitantes, entramos. Partículas de poeira flutuavam na luz da lanterna enquanto caminhávamos lentamente para dentro. O silêncio era absoluto. Cada passo ecoava, reverberando como se estivéssemos dentro de um túnel sem fim. Então, ouvimos uma voz, baixa, quase um sussurro. O eco carregava o som pela escuridão, tornando difícil saber de onde vinha. Tyler congelou e firmou a lanterna na direção do som, mas a escuridão continuava impenetrável. Foi como se tivéssemos lido a mente um do outro. Sem dizer nada, nos viramos ao mesmo tempo e começamos a andar rápido de volta à entrada. Mas conforme nos afastávamos, os sussurros ficaram mais altos. Ou estavam falando mais alto, ou estavam se aproximando. Olhei para trás. Só havia escuridão. Apenas 5 passos atrás de nós. A luz já não alcançava mais nada. Quando finalmente saímos do túnel, Tyler parou abruptamente. Fiquei confuso, mas então vi. A uns 10 metros de distância, um homem desconhecido estava parado bem no meio da clareira. Ele caminhava lentamente em direção à entrada do túnel. Sem pensar 2 vezes, disparamos em direção à floresta. Corremos sem olhar para trás, o coração disparado. Eu não tive coragem de checar se ele estava nos seguindo. Depois de um tempo, ofegantes, diminuímos o passo. Ainda tremendo, seguimos na direção geral da cidade. Enquanto caminhávamos, tentamos entender o que diabos tinha acabado de acontecer.
A única explicação lógica que encontramos foi que aquele homem queria nos encurralar dentro do túnel. Porque mais um adulto estaria sozinho no meio do nada, em um local abandonado, justamente na noite de Halloween. E aquelas vozes dentro do túnel poderiam ser outros adolescentes, como nós. Ou talvez alguém trabalhando com o Homem da Clareira. A única certeza que tivemos foi: se tivéssemos demorado mais 10 segundos para sair do túnel, aquela pessoa poderia ter bloqueado a única saída, e nós estaríamos presos lá dentro. Era dia de Halloween. Eu estava no 8º ano. Naquele ano, meu grupo de amigos sentia que já estávamos um pouco velhos para sair pedindo doces. Seria a primeira vez em 10 anos que não sairíamos para brincar no Halloween. Sinceramente, não sabíamos bem o que fazer. A maioria decidiu simplesmente ficar em casa, relaxar ou distribuir doces para as crianças do bairro. Mas eu e meu melhor amigo, Tyler, pensamos diferente. Queríamos fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Naquela noite, fui até a casa do Tyler e bolamos um plano. Explorar o lugar abandonado do qual ele tinha ouvido falar. Pelo que sabíamos, era algum tipo de túnel subterrâneo ou mina abandonada, escondida na floresta a alguns quilômetros ao sul da cidade. Eu já tinha ouvido falar disso vagamente antes, mas nenhum de nós sabia exatamente o que era. Tyler conseguiu algumas direções com um amigo e, com o plano traçado, pegamos nossas bicicletas e atravessamos a cidade. As ruas estavam cheias de gente andando, mas poucos carros. Conforme nos aproximávamos da floresta, as casas começaram a ficar mais espaçadas e logo não havia mais ninguém por perto. Esperávamos ver outros adolescentes com a mesma ideia que a nossa, mas o fato de não encontrarmos ninguém tornou tudo ainda mais emocionante. Chegando perto da entrada da floresta, trancamos nossas bicicletas em uma árvore e seguimos por uma trilha estreita e mal cuidada, exatamente onde o amigo do Tyler tinha indicado. Não era um caminho oficial, apenas uma trilha de terra formada pelo tempo e pelo uso. O solo era lamacento, a vegetação fechada, e era fácil se perder. Várias vezes tivemos que parar e tentar encontrar o caminho novamente. Estava escuro, e só tínhamos uma lanterna, a do Tyler. Eu o seguia de perto, enquanto ele iluminava a trilha. Cerca de 40 minutos depois, finalmente chegamos a uma clareira. No outro lado dela, vimos a entrada do túnel. Era uma abertura pequena, escavada na encosta de uma colina. De onde estávamos, só se via escuridão total dentro dela. Provavelmente, era uma antiga mina abandonada. Tyler se aproximou primeiro e eu fui logo atrás. Quando ele apontou a lanterna para dentro, a cena era assustadora. O túnel era estreito, rochoso e coberto de poeira. Parecia interminável. Antes de entrarmos, olhei instintivamente para trás, para a floresta. Por um instante, juro que vi algo se mexendo entre as árvores, perto do caminho de onde viemos. Senti um arrepio na espinha. Pedi para o Tyler iluminar aquela direção, mas quando varremos a área com a lanterna, nada. Não sabia se minha mente estava me pregando peças ou se realmente tinha visto algo. Mas estar ali com meu amigo me deu uma falsa sensação de segurança. Tyler voltou a iluminar o túnel. Hesitantes, entramos. Partículas de poeira flutuavam na luz da lanterna enquanto caminhávamos lentamente para dentro. O silêncio era absoluto. Cada passo ecoava, reverberando como se estivéssemos dentro de um túnel sem fim. Então, ouvimos uma voz, baixa, quase um sussurro. O eco carregava o som pela escuridão, tornando difícil saber de onde vinha. Tyler congelou e firmou a lanterna na direção do som. Mas a escuridão continuava impenetrável. Foi como se tivéssemos lido a mente um do outro. Sem dizer nada, nos viramos ao mesmo tempo e começamos a andar rápido de volta à entrada. Mas conforme nos afastávamos, os sussurros ficaram mais altos. Ou estavam falando mais alto, ou estavam se aproximando. Olhei para trás. Só havia escuridão. Apenas 5 passos atrás de nós. A luz já não alcançava mais nada. Quando finalmente saímos do túnel, Tyler parou abruptamente. Fiquei confuso, mas então vi. A uns 10 metros de distância, um homem desconhecido estava parado bem no meio da clareira.
Ele caminhava lentamente em direção à entrada do túnel. Sem pensar duas vezes, disparamos em direção à floresta. Corremos sem olhar para trás, o coração disparado. Eu não tive coragem de checar se ele estava nos seguindo. Depois de um tempo, ofegantes, diminuímos o passo. Ainda tremendo, seguimos na direção geral da cidade. Enquanto caminhávamos, tentamos entender o que diabos tinha acabado de acontecer. A única explicação lógica que encontramos foi que aquele homem queria nos encurralar dentro do túnel. Porque mais um adulto estaria sozinho no meio do nada, em um local abandonado, justamente na noite de Halloween. E aquelas vozes dentro do túnel poderiam ser outros adolescentes, como nós, ou talvez alguém trabalhando com o Homem da Clareira. A única certeza que tivemos foi: se tivéssemos demorado mais 10 segundos para sair do túnel, aquela pessoa poderia ter bloqueado a única saída, e nós estaríamos presos lá dentro.